Que Deus te abençoe rica e abundantemente nessa manhã de sexta-feira. Estamos encerrando a semana. Tivemos um problema técnico com o Facebook e eu estou deixando aqui gravado a última lição do módulo sobre as características da liderança. Recapitulando, a primeira característica que nós estudamos foi a confiabilidade. Você precisa ser alguém confiável, as pessoas precisam olhar para você e acharem alguém confiável, elas podem depositar a confiança delas também em você, e Deus precisa também encontrar você como alguém confiável, como o Senhor declarou na história de Jó: achei o meu servo Jó, alguém íntegro, homem íntegro diante de mim. Falamos para vocês pesquisarem, nós vamos ver mais para frente a história da liderança de Davi, de Moisés, de Neemias, Daniel e de Paulo, identificando seus pontos fortes. Também falamos sobre a segunda característica, um trabalho duro, para que você considerasse o que diz Provérbios nos capítulos referentes ao pecado da preguiça, identificando os resultados de um estilo de vida preguiçoso. Então, isso também está gravado lá e você pode acompanhar. A terceira característica é que o servo de Deus, o líder, ele deve ser obediente para ser obedecido. Ele não é alguém autoritário, mas ele recebe a autoridade de Deus, porque ele obedece a Deus. A vida de um líder deve motivar os outros a seguir o seu exemplo. Depois nós vimos a quarta característica, que ele se sacrifica pelos outros, que liderança é servir. Vimos lá em 1 Pedro 5, 2 e 3, dizendo sobre servindo como superintendentes, como coordenadores, não porque você deve, mas porque você está disposto e ansioso por servir a Deus, não dominando aqueles que lhes foram confiados, como Pedro diz em sua carta. A quinta característica seria o próprio serviço, você como servo. Lembre-se de Jesus como exemplo, que ele fez o trabalho de um servo com a graça de um rei. Ele é o rei dos reis. A sexta característica que nós vimos foi que o líder deve ser cheio de fé e ter responsabilidade, conforme em Números 27, 18, o Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Coloque as mãos sobre ele. Convoque. Ele é escolhido porque ele é cheio de fé. Em quem está o Espírito Santo, ele tem responsabilidade para carregar o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Assim deve ser você, assim deve ser um líder. A sétima característica, ele fala a palavra na verdade. Hebreus 13, versículo 7, testifica seus líderes que falaram a palavra de Deus para você, os seus líderes. Então, eles são identificados como aqueles que falam a palavra de Deus, a palavra na verdade. As pessoas, elas não precisam ouvir o que você pensa, o que você sente, os seus achismos, e sim o que Deus pensa. E nós vimos isso ontem, está gravado também na última aula. Hoje a gente vai falar sobre a testemunha evangelística que o líder é. Isaías 55, a partir do 2, diz: por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu o usei para mostrar meu poder aos povos, eu o fiz governante das nações. Veja, o Senhor fez dele testemunha. O líder é alguém que testemunha sobre Deus. Vejam como eu o usei para mostrar meu poder aos povos e o fiz governante das nações. Vocês também darão ordens a nações
que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto ele está perto. Então vejam, isso está acontecendo conosco. Nações de toda parte, elas nos procuram e estão dispostas a obedecer a quê? A unção, a autoridade que Deus está colocando sobre nossas vidas, porque elas veem em nós, como igreja aqui no Brasil e como líderes, alguém que elas podem confiar. Que você possa ser alguém que testemunhe, que fale sobre Deus. Eu sei que cada um de nós tem aflições, nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós passamos por elas, elas não vão permanecer na sua vida. Amém? Deus está no controle de tudo. Saiba disso, Deus sempre tem o que é melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Portanto, busquem o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, em nome de Jesus. Então, aqui a responsabilidade primária de uma testemunha é relatar o que ela viu, o que ela ouviu ou experimentou. E assim o Senhor constituiu Davi para fazê-lo e está constituindo você para transmitir aquilo que ele tem realizado na sua vida. João, ele começou a sua a primeira carta de João, no capítulo 1, de 1 a 5, dizendo assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Nós vimos e proclamamos isso. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos, agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos para que tenham comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Aquilo que ouvimos, vimos, tratado, nós declaramos a vocês. Então, isso é ser testemunha do que Jesus está realizando. Então, nenhum tribunal vai aceitar boatos, vai aceitar alguma acusação sem evidência. Nenhuma testemunha ela vai perante o tribunal sem uma evidência daquilo que ela viu. Nós devemos conhecer a Deus por experiência, sua palavra, sua obra e seus caminhos. Amém? Então, pela experiência que você tem com Deus, isso nos lembra a cruz, porque você primeiro vai a Deus numa atitude vertical, vai a Deus, você testemunha dos seus feitos na sala do trono, depois você viveu a sua experiência com Deus, você testemunha aos homens nessa questão horizontal. Então, assim nós encerramos esse capítulo com essas 8 características da liderança. E na próxima aula nós vamos estudar um pouco sobre o líder Davi, para nós entendermos como Deus o usou e tirarmos como exemplo, como modelo também para a nossa vida. Com o relacionamento que ele tinha com Deus, ele avançou, ele conquistou, e mesmo tendo problemas, dificuldades, pecados, situações que ele não queria passar, ou que passou porque caiu em laços, Deus o usou, porque ele tinha um coração quebrantado, um líder que era arrependido, e o Senhor pôde tê-lo como um homem segundo o seu coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente até segunda-feira, em nome de Jesus. Amém.